Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Edna, professora de História, e hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aula da semana passada. Vamos estar falando aí sobre as grandes navegações novamente, portuguesas e espanhola, falando então um pouquinho dos tratados, realizados durante as grandes navegações, mais especificamente aí sobre o Tratado de Tordesilhas. No final do século XV, as nações da Península Ibérica, Portugal e Espanha, sempre que vocês ouvirem falar sobre Península Ibérica, nós vamos estar falando aí sobre Portugal e Espanha. Vão dividir então as terras conquistadas, com o Tratado de Tordesilhas, sob a proteção do Papa Alexandre VI. O tratado seria uma compensação pelo pioneirismo, por serem os primeiros nas grandes navegações. Porém, outras potências vão discordar desse acordo, desse tratado, porque elas também tinham interesse nas conquistas territoriais. E também vai haver uma questão religiosa, que nós vamos falar mais à frente. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado então, entre a Coroa de Castela, Espanha e Portugal, sob aprovação do Papa, em 1494. O tratado visava apaziguar a tensão que havia entre Portugal e Espanha e também uma forma de legitimar a exploração e a defesa dos territórios recém-descobertos na América. O tratado entre os reinos de Portugal e da Espanha enfureceu outros países, que simplesmente foram deixados de fora, como a Inglaterra, Holanda e França. Essas nações eram protestantes, diferentemente das nações ibéricas que eram católicas, e teriam sido então favorecidas pela Igreja Católica. Então havia essa questão religiosa também envolvida, por causa da reforma e da contra-reforma da Igreja. Então Inglaterra, Holanda e França, por serem protestantes, acharam então que o Papa estava favorecendo Portugal e Espanha, que eram países católicos. Os portugueses e espanhóis eram os países mais promissores e poderosos à época da assinatura do tratado. Muito do momento vivido pelas nações ibéricas era fruto do esforço alcançado durante essas grandes navegações, quando literalmente navegaram em direção do desconhecido em busca de rotas comerciais e territoriais ultramarinos. Os portugueses haviam conseguido fundar várias feitorias, vários postos comerciais ao longo da costa do continente. Os espanhóis, logo atrás dos seus vizinhos, conseguiram chegar à América Central com a expedição de Cristóvão Colombo em 1492, recebendo até o título de descobridores do Novo Mundo, por alguns. Então, Portugal e Espanha eram as potências mais promissoras naquele momento, nesse processo aí de conquistas territoriais e também de busca por metais preciosos, especiarias e até mesmo a difusão aí da Igreja Católica. Uma das grandes motivações do Tratado de Tordesilhas decorreu da descoberta de metais preciosos pela primeira expedição de Colombo, em 1492. Os portugueses logo procuraram resguardar seus interesses, visto que a Espanha já havia encontrado o que mais lhe interessava, que era ouro e prata. Tanto Portugal quanto a Espanha eram países mercantilistas e adotaram um sistema mercantilista focado no metalismo, o qual dizia que o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, fortaleceria o Estado, ou seja, o país, e geraria uma riqueza nacional. Então era fundamental se resguardar para se proteger e também para encontrar esses metais para o fortalecimento do seu país e para aumentar a riqueza nacional. Aqui nós temos uma imagem de uma das chegadas aí. Outro motivo importantíssimo era evitar um conflito entre Portugal e Espanha. Nenhuma das duas potências da época queriam enfrentar assim um conflito armado, porque poderia destruir os seus interesses e poderia ser desnecessário para aquele momento. Então as ambições de colonização era mais importante do que um conflito naquele momento. Então esse tratado, assinado em 7 de junho de 1494,
na cidade de Tordesilhas, na Espanha, foi uma forma então de se resguardar e de manter a paz entre Portugal e Espanha. Outros tratados, né, foram sendo assinados, foram sendo ratificados, né, mais tarde, como forma de manter então essa paz. E nós temos a imagem do Papa. E o que estabelecia de fato esse tratado? O acordo definia simplesmente a divisão das terras conquistadas em duas porções, sendo uma para os portugueses e outra para os espanhóis. Então criou-se uma linha imaginária de norte a sul, onde todo o território a oeste ficaria sob o domínio da Espanha e a leste sob o domínio e o resguardo dos portugueses. Essa linha imaginária ficava a 370 léguas a oeste da ilha, no arquipélago do Cabo Verde. Posteriormente, outros tratados seriam pactuados para a manutenção e atualização de Tordesilhas. Então, nós temos aqui para vocês verem nessa linha imaginária, como forma então de resguardar as terras de Portugal e Espanha. Inglaterra, Holanda e França eram potências emergentes que se organizaram tardiamente, né, e se encontravam em desvantagem à expansão marítima de Portugal e Espanha, mas que também tinham interesses nesse processo. E havia essa disputa, esse conflito aí do protestantismo envolvido, da acusação, né, do Papa estar favorecendo Portugal e Espanha. Logo, as expedições, né, criadas foram destinadas, né, ao contrabando e à colonização na América. Expedições que seriam realizadas durante os séculos posteriores, né. Os franceses, por exemplo, eles vão aí uma forma de contrabandear, né, o pau-brasil, aliando-se, né, aos povos indígenas contra aí os portugueses. Nós também vamos ter a invasão, né, pelos holandeses em Pernambuco. Então, essas potências, elas não vão deixar tudo tranquilo, né? Elas vão tentar, então, se impor também durante esse processo de colonização nas Américas. E vai ser criado, nessa época, as expedições guarda-costa pelos portugueses e espanhóis, como forma aí de resguardar as terras conquistadas até o momento. O Tratado de Madrid. No decorrer do século seguinte, os tratados de Tordesilhas, os reinos de Portugal e de Espanha, vão desrespeitar mutuamente. Tanto Portugal quanto Espanha vão desrespeitar esse tratado, o limite desse tratado estabelecido, porque vai haver ambições, né, a mais que vão levar eles a desrespeitar esse tratado. As disputas foram se tornando cada vez mais acirradas. E como em 1494 firmaram um novo acordo, atualizando o termo para evitar a guerra. Assim, assinaram o Tratado de Madrid, também na Espanha. A assinatura ocorreu em 13 de janeiro de 1750, quando os reis de Portugal e Espanha, João V e Fernando II e VI, respectivamente, definiram os novos termos, dando fim às disputas para o poder se dedicar com tranquilidade às suas colônias. Então, em 1750, vai ser assinado então um outro tratado, né, Madrid, como forma então de apaziguar aí as disputas, né, entre Portugal e Espanha. Com esse tratado internacional, o Brasil ganhou grande parte do território que atualmente é ocupado pela população. Então, antes, né, o tratado era menor. Vocês podem observar que antes, né, os portugueses só tinham essa parte desse território aqui que pertencia, né, aos portugueses. Com o Tratado de Madrid, outras partes, né, que eram da Espanha vão se agregar às terras portuguesas, que vai então formar aí o nosso território. Possivelmente vai se ter outros tratados que a gente vai falar em outras aulas, mas assim, o principal deles é o de Tordesilhas e o de Madrid. Ok?